Como é que pode uma única filosofia de investimento conectar o mundo do curral de gado com o da blockchain? Pois é, hoje a gente vai mergulhar num método bem surpreendente que se propõe a fazer exatamente isso, sabe? Operar tanto o boi gordo quanto o Bitcoin usando a mesmíssima lógica. Bora descobrir como isso funciona? Essa pergunta aqui é o grande paradoxo do investimento moderno. Pensa bem, a gente tem acesso a uma quantidade de tecnologia e informação que era impensável há alguns anos. E mesmo assim, o padrão de comportamento humano continua teimosamente o mesmo. Sabe qual? Comprar na euforia, quando parece que tudo vai para a lua, e vender no pânico, quando o mundo parece que vai acabar. Então, vamos dar uma olhada nesse ciclo emocional que acaba sabotando tantos portfólios. É um padrão que se repete, não importa o mercado, não importa a época, é impressionante. E aqui, olha, tá a verdade fundamental da coisa toda. O maior obstáculo para o sucesso a longo prazo não é a falta de uma informação secreta ou uma estratégia mirabolante. Não. São as nossas próprias reações emocionais, quase que instintivas, que levam a gente a tomar a decisão errada bem no momento errado. E se a solução não fosse mais um algoritmo complexo, mas sim um sistema disciplinado para gerenciar justamente essas emoções? É aqui que a proposta fica realmente ousada. Uma única filosofia que se diz eficaz em ativos que não têm, aparentemente, nada a ver um com o outro. Agora, o que é mais legal nesse slide é o contraste. Pensa só, de um lado o mundo físico das commodities agrícolas, que depende do clima, do ciclo da safra, e do outro o universo completamente digital das criptomoedas, que é movido por código, por narrativa. O que esses dois mundos poderiam ter em comum para serem operados com a mesma lógica? O conceito central é este aqui, a tal da inteligência cíclica. Em vez de fugir da volatilidade, esse método a abraça. A premissa é que as oscilações emocionais do mercado não são problema, pelo contrário. Elas são a matéria-prima para a estratégia funcionar. E para colocar essa filosofia em prática, o sistema usa uma ferramenta cognitiva muito poderosa. Vamos ver agora como é que isso transforma uma decisão financeira, que é super abstrata, num processo concreto e, bem, gerenciável. E essa aqui, gente, é a grande virada de chave mental. A pergunta deixa de ser aquela coisa binária, sabe? Compro tudo ou vendo tudo, que é uma decisão carregada de emoção. E ela se transforma numa questão de gestão de inventário, muito mais fria. É uma mudança sutil, mas que altera completamente o jeito de tomar a decisão. Então, não importa se você está pensando em lotes de gado para o boi gordo ou em gavetas operacionais para o mini índice, por exemplo. A ideia é a mesma, tornar o que é abstrato em algo palpável, concreto. Isso ajuda a ignorar o barulho do mercado e a focar numa única variável que você pode gerenciar, o seu próprio inventário. Certo? Mas como é que essa mesma chave consegue abrir portas tão diferentes? Agora a gente vai revelar o segredo fundamental do método, que responde àquele mistério que a gente propôs lá no comecinho. E aqui é que a ficha cai. O sistema não está nem aí se o ativo é soja, dólar ou Bitcoin. Ele ignora os fundamentos específicos de cada um para focar na única coisa que é universal em todos os mercados, o comportamento humano agregado, que se reflete no preço. Então, o ponto crucial é este. O sistema foi desenhado para ajudar a fazer aquilo que é logicamente correto, mas que é emocionalmente muito, muito difícil. O objetivo final é ter o inventário cheio lá no fundo do poço do pânico e o inventário completamente vazio no pico da euforia. Simples assim e dificílimo. É claro que uma abordagem como essa gera um bocado de ceticismo, né? Como é que o sistema se protege dos riscos que existem numa estratégia que vai basicamente contra a manada? Essa é a objeção mais crítica e a mais comum para qualquer estratégia desse tipo. Afinal de contas, o que está barato hoje pode ficar muito mais barato amanhã. É o famoso pegar a faca caindo. Vamos ver como a estrutura se defende disso. Bom, a gestão de risco tem várias camadas. Primeiro, a própria estrutura dos 12 silos já garante uma entrada gradual, aos poucos. Segundo, as compras não são aleatórias, elas acontecem em zonas de pânico que são pré-definidas por análise quantitativa. E o mais importante de tudo, existe um limite de perda. Não se trata de comprar infinitamente na queda. Se o ciclo quebrar, o sistema tem um ponto de invalidação. E a peça que automatiza essas decisões é este indicador. Ele não funciona como uma ferramenta de previsão, uma bola de cristal. Pensa nele mais como um termômetro da emoção do mercado. É como se fosse um velocímetro e um acelerômetro juntos. Quando o movimento fica rápido e vertical demais, seja para cima ou para baixo, ele apita, sinalizando uma zona de exagero. Quando a gente junta todas essas peças, fica bem claro que a proposta vai muito além de um simples conjunto de regras de compra e venda.
É, na verdade, uma filosofia completa. Ele é um framework que substitui o eu acho por um processo definido. A grande sacada é tratar todos os mercados, do boi gordo ao Bitcoin, como manifestações do mesmo fenômeno, os ciclos da psicologia humana. O foco é total no método, e não em tentar adivinhar o futuro. E essa citação, que foi tirada diretamente de um dos materiais, encapsula perfeitamente a proposta de valor. A ideia não é acertar a próxima grande virada do mercado, mas ter um plano robusto para navegar na única certeza que a gente tem, a de que o mercado sempre vai ser volátil e emocional. É trocar aquela busca pelo santo graal pela execução consistente de um método. Isso tudo nos deixa com uma reflexão final, né? No mundo com excesso de informação, com uma complexidade que só aumenta, talvez a melhor ferramenta não seja um dado privilegiado, mas sim uma estrutura pessoal robusta que nos proteja de nós mesmos. Isso vale para as finanças, para a carreira, para a vida. É uma ideia para se pensar.